Assistam esse vídeo até o final. E sempre antes de começar o vídeo, ela sempre fica uma zoeira. 1, 2, 3 e... Salve, salve, vida louca! Galera, antes de começar esse vídeo, como muitos de vocês sabem, eu e a Alanis trabalhamos com fotografia. Gostaríamos de convidar vocês para seguir nosso Instagram, que vai estar na descrição do vídeo. Se vocês querem fazer fotos de casamento, pré-casamento, aniversário ou fotos no parque, até mesmo se você quiser fazer um portfólio pessoal de modelo, vocês podem mandar no direct pra gente. Nós vamos fazer um orçamento bem bacana. Tudo que você precisa dizer é que você veio pelo YouTube do canal Casal Batista. E você vai receber 50% de desconto. Gente, quem não quer um descontinho aí, hein? Isso aí. Pra ter as fotos bonitinhas de qualidade. Siga a gente no Instagram, aproveite e se inscreva no nosso canal e bora pro vídeo. No vídeo de hoje, iremos contar uma história um pouco triste. Mas não se preocupe porque nós vamos falar algumas coisas que foram bem engraçadas durante esse tempo também. Como vocês tinham visto no vídeo anterior, o pai da Alanis é um homem um pouco bravo, né? Agora, iremos mostrar um vídeo que meu pai fez, demonstrando o grande amor que tem pelo Jonathan. Como é que tá a bagunça em casa, menino? Você, esse descapembado, esse moleque fez sem amor aí pra dentro de casa. Eu tô chegando aí, eu vou sentar porrada em todo mundo, viu? Deixa ninguém falar coisa pra mim, que eu vou meter a porrada, eu não tô nem aí. Eu não tô pra brincadeira, não. Chegar e tiver alguma coisa aí fora do lugar, você vai pôr no lugar. Se não pôr no lugar, eu meto a porrada. Pode desligar essa porcaria aí. Pois é, gente, na época desses fatos, de tudo que aconteceu, eu ainda estava desempregado. Então eu estava procurando emprego e eu tive a sorte, né, de encontrar um emprego. E foi muito bom, né? Tô falando muito, né? Nossa senhora. Mas por outro lado, o meu pai, ele ficou um período no hospital. Ele foi diagnosticado com câncer no estômago. Isso foi descoberto no comecinho de 2018. Isso foi de uma certa forma um pouco triste, porque eu na verdade não sabia o que essa doença causava. Só sabia que não era uma doença boa. Só isso que eu sabia, mas eu não sabia o que ela iria causar no meu pai. E eu lembro que algumas semanas antes a gente tinha visitado ele, né? E, nossa, ele parecia muito bem. Ele parecia estar feliz, né? Principalmente porque ele estava vendo a família dele, né? Uhum. Eu lembro até que ele fez uma piadinha comigo, que ele falou que... eles falaram, nossa, mas ninguém gosta da Ala Pimentas, ninguém vai lá direito. Aí ele falou assim, ah, mas pro Jonathan a Ala Pimentas ficou muito interessante agora, né? Eu dei tanta risada que ele falou aquilo. Eu lembro até que nesse dia foi a primeira visita que eu fiz junto com o Jonathan e que o Jonathan também deixou uma mensagem com meu pai. Eu até me lembrei um pouco da missão. E outra coisa que tinha acontecido que foi boa, né, no caso, é que eu tinha conseguido uma sessão de fotos de casamento. Então eu tava bem animado, então eu já tinha conseguido um emprego, já tava com uma sessão de fotos de casamento, né, aí só tinha esse lado ruim, né, do pai da Alanis. Mas aí eu aceitei, aí o que aconteceu? Um dia antes dessa sessão de fotos, eu tinha brigado feio com a Alanis. E uma coisa engraçada, que o que aconteceu depois desse dia foi tão ruim que tipo, a gente nem lembra por que a gente brigou. Você lembra por que a gente brigou? Nem lembro, bebê, nem lembro. Eu só lembro que nesse dia que a gente brigou choveu muito, gente. Choveu muito. E tipo, era uma chuva que eu não via durante o ano inteiro. Choveu muito, chega que alagou o quintal da minha casa. Eu lembro que eu tava em casa me preparando pra fazer a sessão de foto e eu ainda tava brigado com a Alanis. Eu nem ia pra casa dela, eu nem ia pra sua casa, de verdade. Eu tava me preparando pro casamento e ia direto pro casamento, só que aí eu recebi uma ligação. A ligação da irmã Neide, né, que é uma amiga muito próxima da gente. E também é a madrinha de casamento. E que é a madrinha do nosso casamento. Ela ligou e ela falou pra mim, pessoalmente falou pra mim não contar pra Alanis uma coisa que tava acontecendo. Ela disse que o pai da Alanis estava passando muito mal. E tava sangrando e que a mãe da Alanis tava muito triste e que e os médicos falaram que era bem provável que seria o último dia do pai dela. Que seria provavelmente o Aquela dia... última noite dele. E eu lembro que eu pensei assim, não importa o que tá acontecendo entre eu e a Alanis, essa briguinha, seja lá o que era, a gente nem lembra. Pra você ver que tem coisas que são tão importantes que essas briguinhas que acontecem de casal não são tão importantes quanto a família, quanto alguém que a gente ama. E eu lembro que eu falei, agora não tem como eu ficar brigado com a Alanis, eu vou lá pra casa dela e vou ficar com ela.
Só que a Emanete pediu pra mim não contar pra Alanis, pra que ela não ficasse triste, nem pra nenhum dos irmãos dela. Só que aí, gente, o que aconteceu? Eu já desconfiava que estava acontecendo alguma coisa de estranho com meu pai, porque tinha um grupo onde tava todos os membros da igreja e o bispo. Ele mandou uma mensagem pedindo para todos os irmãos doarem sangue, porque o meu pai não estava bem. E eu fiquei preocupada. Eu fiquei muito preocupada. Eu mandei mensagem para minha mãe perguntando o que estava acontecendo com meu pai. Ela falava que estava tudo bem. Eu senti que não estava. Aí, beleza, o Jonathan ele foi me visitar. E eu ainda não... Eu praticamente não tinha feito nada em casa. Eu não tinha arrumado, não tinha feito nada. Aí, choveu muito. Eu não deixei o Jonathan ir sozinho pro ponto de ônibus na chuva. Eu levei o guarda-chuva e tava chovendo muito forte, tinha chuva com vento. O guarda-chuva quebrou. O guarda-chuva quebrou. O guarda-chuva E tava molhou assim. todos os equipamentos do Jonathan, molhou o teclado do Jonathan, molhou o notebook, molhou tudo. Engraçado que, tipo, já tava terrível. Tudo Tava horrível. Tava horrível o aquele dia. Mas a gente ainda não sabia o que estava acontecendo com o Milton, né? Que tava sendo os últimos momentos dele, né? E eu lembro que mesmo assim, sem saber nada, eu fui lá pro casamento, porque eu tinha que ir, né? Eu não poderia deixar o casamento. Chegando lá, tive um infortúnio. Eu descobri que uma pessoa que tava lá era uma pessoa que a Alanis odeia muito, uma pessoa E que que me fez muito mal. fez a infância e... O começo da adolescência, o inferno. É um inferno, fez. E aí quando eu vi aquela pessoa naquele casamento, cara, acabou com o meu dia todo. Deixou meu dia já pior do que já tava. E aí eu lembro que durante isso, na pausa do casamento, né, eu fui pegar os equipamentos da câmera e a Alanis me ligou. E quando a Alanis me ligou, ela me avisou sobre uma coisa que tinha acontecido. Eu tinha começado a lavar a louça, a casa tava uma bagunça. E a minha madrinha me ligou. Ela me ligou desesperadamente, falando pra me subir porque ela ia me levar pra casa dela e que a gente... Ela tinha falado que a gente ia visitar meu pai, então eu peguei meus documentos dos meus irmãos e arrumei rapidamente o meu irmãozinho. Isso deixa na casa uma bagunça, porque ela tinha falado de um jeito que eu me sentia apressada e acabei deixando a casa uma bagunça. Aí o que acontece? Aí a gente foi primeiro, a gente passou pela casa dela primeiro. Aí eu peguei e falei, ué, mas a gente não vai visitar meu pai? Aí ela pegou, olhou nos meus olhos. Ela olhou nos meus olhos e nos olhos dos meus irmãos e falou, ele partiu dessa pra melhor. Eu tinha recebido essa notícia. E como eu já suspeitava que aconteceu alguma coisa de ruim, porque meu dia inteiro não foi igual como os outros. Meu dia, ele não foi horrível, não foi péssimo, mas também ele não foi bom. Então você percebe quando algo de errado está acontecendo. Mesmo as pessoas falando, não, tá tudo bem, não tá acontecendo nada, mas você sabe. E tudo que eu queria era poder estar com a Alanis naquele dia, mas como eu tava no meio de um casamento, não poderia, né? Eu não poderia ter parado de fotografar. No outro dia, eu fui pegar as fotos para poder passar pro casal e eu tinha que trabalhar. Como eu tinha ganhado um emprego novo, eu tinha que estar trabalhando logo no outro dia. Então eu cheguei em casa de madrugada depois do casamento, não consegui ir na casa da Alanis, nenhum lugar. Depois eu já tive que ir direto pro trabalho, então eu não tive tempo para parar, para fazer nada. Então o que eu fiz? Eu fui tentar pegar aquelas fotos do casamento e fui tentar passar ela pro casal, para algum lugar que eu pudesse armazenar. Quando eu estava no metrô, eu vou contar agora uma coisa que você não sabe. Ok. Tá pronta? Gente, revelação aqui no meio do vídeo. Olha a cara da Alanis, ela odeia saber as coisas de última hora. Então, gente, eu estava com muita vergonha na cara da Alanis. Calma, deixa eu falar, não viu cara de bravo. Naquele dia eu perdi a minha carteira com meus documentos, tudo. E ela tá estralando os dedos aqui, ó, acho que eu vou apanhar. Continua. Eu falei pra todo mundo que um cara me roubou. Que um cara tinha me assaltado, falaram, me dá suas coisas e
pegou tudo e foi embora. Mas eu tive muita vergonha de falar a versão verdadeira. Quando eu tinha saído do ônibus pra entrar dentro do metrô, eu fui colocar a carteira dentro da minha bolsa. Mas eu lembro que nesse dia, quando eu fui colocar a carteira na minha bolsa, eu ouvi um plaque. Só que na hora, meu óculos estava dentro da minha bolsa. Então quando eu olhei pra trás pra ver se tinha caído alguma coisa, eu não consegui ver nada. E eu continuei indo. Mas depois eu fui, quando eu tava chegando no metrô, eu fui querer pegar a minha carteira, pra pegar o meu dinheiro. Minha carteira não estava lá. Então eu saí procurando a Deus e o mundo pra todos os cantos pra saber onde é que tava aquela carteira e não encontrei. E eu fiquei com tanta vergonha de dizer pras pessoas que eu tinha simplesmente deixado ela cair na frente de todo mundo, olhado pra ela e continuado indo, que eu falei que eu fui assaltado no meio do metrô. Eu guardei esse segredo por muito tempo e esse segredo... Muito tempo, e tanto é que isso já tem um tempo de morte do meu pai. O meu pai morreu já tem 1 ano. Fui corroído com essa verdade, por essa mentira por muito tempo. Desculpa, gente, por todo mundo que eu falei que eu fui assaltado. Eu não fui, gente, assaltado no metrô. E eu deixei a carteira cair no meio do nada. Mas tem que contar a verdade, né, gente? Você não presta. A minha mãe tava até comentando comigo depois que muita gente tava perguntando por que você não tava lá. Aí outras pessoas acharam que a gente já tinha terminado, outras pensaram, ah, nossa, ele deixou ela nesse momento difícil. E eu fiquei assim, nossa, mas esse tipo de pessoa não chegou e me foi perguntar, tipo, que nem tava todos os familiares lá, eu passei todo momento, eu não saí do caixão do meu pai, todo mundo foi lá ver. Mas ninguém me perguntou, nossa, cadê o seu namorado? Porque não tem para namorado, a gente ainda não tinha noivado ainda. O primeiro dia de trabalho dele foi praticamente no dia do velório do meu pai. Ou seja, foram poucas pessoas que perguntaram se a gente tava bem. Se a gente tava bem, poucas pessoas mesmo. A gente tá junto firme e forte até hoje, ele só não foi porque tava trabalhando. Mas o Milton, ele realmente era um grande homem. Ele foi uma pessoa muito... Ele deu muito suporte pra gente poder estar junto, sabe? Ele apoiou desde o começo mesmo, gente, ele apoiou. E desde o começo ele sempre foi amigável. Ele foi realmente um terceiro pai pra mim. Eu tenho tanto pai por aí, gente. E assim, muita gente fala, ah, mas ele não é o seu pai, ele é seu padrasto. Gente, pra mim, pai não é aquele que põe não é aquele que bota e a mulher põe no mundo. Vamos falar português, claro. E se as pessoas chegam em você e falam, se você tem um padrasto, não deixa que falem isso, porque se ele tá cuidando de você, se ele tá te sustentando, ele não é seu padrasto, porque ele tá cuidando de você, então ele tem título de pai. Pai é aquele que cuida e dá carinho. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando. Então é isso aí, gente. Ó, não esquece de deixar o like. Se inscreva que não é inscrito. Embaixo. Como é que Você você já? faz? Eu vou fazer assim.